Pedro de volta para o Guarani. Então, o professor já está aqui, né? Como ele sempre passa, cumprimentando aí todos os componentes aqui da imprensa, e ele já vai se posicionar ali, meu amigo, o link já ativa. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Humberto, diante dos desfalques, né, você modificou a equipe, né, tentou de todas as formas, dentro do próprio elenco, né, para encontrar alternativas para buscar a vitória, né? O Guarani necessitava, né, dos 3 pontos para continuar dependendo apenas de si. Agora a situação fica mais difícil. É um sentimento, né, de frustração, o Guarani que esteve tão perto do acesso e no final deixando escapar pelas mãos. Boa noite a todos. Sentimento ruim após o jogo, trabalhamos esse período que tivemos, lógico, primeiro para trabalhar a questão mental do atleta, a gente vem de uma sequência negativa, né, de resultados, principalmente nessa reta final, então você tem que atacar essa questão mental do atleta também, recuperar essa autoestima, mostrar para eles que eles são capazes. Hoje, nós voltamos a dar indícios daquele Guarani que atraiu os olhares de todo o público que gosta do futebol, de todas as outras equipes, não somente da Série A, da Série B, mas também como da Série A. Hoje nós mostramos indícios. É claro que o fator emocional gera um pouco mais de ansiedade, esse fator de você ficar alguns jogos sem vencer também traz, por mais que a gente tenha trabalhado em todos esses aspectos, dando confiança, dando segurança, para que esses atletas pudessem voltar a performar. E é claro que quando você trabalha, você cria sua estratégia, você cria seu planejamento de jogo, e você sai de campo com não o resultado que você desejava, é claro que é um sentimento ruim, mas nós temos que levantar a cabeça, fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para essa partida, como você mencionou, perdemos alguns jogadores de última hora, os outros atletas que foram a campo, o caso do Enzo, o caso do próprio Iago, que teve a oportunidade de iniciar, né, os atletas que depois entraram no decorrer da partida, colocamos a equipe sempre para frente, sempre com o objetivo de virar a partida. Infelizmente, nós tivemos volume, nós tivemos maior possibilidade de finalização, poderíamos ter criado um pouco mais, nos faltou um pouco de infiltração para a gente ter uma bola colocada para a área ali com uma bola de retorno para poder aumentar a nossa possibilidade de gols, mas a gente fica triste, é um resultado ruim, mas agora é olhar para frente, como eu sempre falou aqui, trabalhar e buscar quebrar primeiro essa situação incômoda que estamos vivenciando. Nós precisamos voltar a vencer e temos já um grande desafio aí contra o ABC no domingo, amanhã já se representar e voltar as nossas atenções para esse duelo. Humberto, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O que nos parece é que o Guarani tem uma deficiência de armação no meio campo, né? Jogadores que fazem esse trabalho com a bola, para a bola chegar com qualidade ao ataque. Você vê dessa forma, você concorda, discorda? Como você avalia essa questão do setor de armação do time do Guarani? Olha, você depende de todos os setores, né? Então, para que a bola chegue com melhor qualidade, para uma definição, não somente dos atacantes, a gente atribui muito quando você não faz gol, ou quando você faz gol aos atacantes, né? Então, a gente tem a nossa iniciação ofensiva desde o pego-horário, com algumas mecânicas de movimentações, depois a segunda fase ali para a gente poder gerar mais desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, para depois chegar nesse último terço com uma condição melhor para poder finalizar. Então nós tentamos, hoje pelo lado direito, pelo lado esquerdo, finalização de média, algumas situações, como eu falei, poderíamos ter uma tranquilidade maior para fazer esse 2 contra 1 no corredor, para poder não ficar alçando bola da intermediária, então um pouquinho mais avançado, para a gente gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário. Nos faltou um pouco mais de mobilidade, até pedimos isso a eles no intervalo, que a gente pudesse preencher melhor a área, colocar mais gente dentro da área do adversário, mas com mobilidade, né? A gente estava um pouco mais estático, facilitando o encaixe defensivo do adversário. Então, num jogo de hoje, o que nos faltou foi justamente isso, mas, ao meu ver, a equipe jogou muito mais do que o oponente, um confronto direto,
E o resultado ruim vem muito em função daquilo que a gente não fez ou deixou de fazer nos jogos anteriores. Então, a partida de hoje, um confronto direto, a equipe do adversário veio com essa proposta de se defender, acabou achando um gol de uma bola parada, a nossa equipe tentou, antes de sofrer o gol, nós tínhamos já a possibilidade de sair à frente, e depois do gol também continuamos a martelar para poder fazer o gol de empate, depois o gol da virada, infelizmente não foi possível, mas como eu falei, o que tem nos machucado ainda mais não foi o jogo de hoje, foi justamente esses jogos anteriores que a gente foi muito abaixo do potencial que a gente tem. Loser, boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco do Anderson. Você sempre utilizava o Lucas Araújo como volante, sempre quando o Matheus Barbosa e o Bueno não atuavam. Você preferiu hoje o Anderson e optou pelo Lucas no banco. Queria que você falasse dessa mudança no meio campo. Obrigado. A nossa ideia era justamente utilizar e ocupar o espaço entre zagueiro e lateral, né? Os dois laterais, tanto direito como esquerdo do Criciúma, são laterais que saltam para poder marcar, então a gente queria dois atletas, por isso a entrada do Iago, dois caras de pé aberto, o Iago de um lado, o João do outro, para que a gente pudesse ter uma amplitude, mexer um pouco mais, espaçar um pouco mais a linha defensiva do adversário, que é uma linha muito bem montada, muito bem ajustada, para que a gente pudesse ter essa superioridade do lado, na nossa iniciação, com zagueiro e lateral, a partir dali, lateral e extremo, ia ter esse jogo de infiltração. Ao nosso entender, o Anderson tem essa capacidade de fazer, trabalhou bastante, trabalhou bem ao longo da semana, e a gente entendeu que, para esse jogo, a característica do Anderson nos atenderia melhor. Então, nós até tivemos algumas mecânicas dessa maneira, claro que poderíamos ter feito mais para poder aumentar ainda mais a nossa possibilidade de finalização e, consequentemente, de gols, mas se você pegar, no primeiro tempo, 10 escanteios, mais algumas outras bolas paradas, finalização em gols, então a gente teve esse volume, colocamos o adversário para trás, mas infelizmente a gente não conseguiu essas conexões, uma qualidade melhor de ajuste em terço final, para que a gente pudesse aumentar a possibilidade de finalizações e, consequentemente, aumento também de gols marcados. Boa noite, Humberto, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. O Guarani viveu 2 sequências de invencibilidade no segundo turno, primeiro passou 7 jogos sem perder, depois mais 5, e hoje chegou ao 6º sem vencer. Eu queria que você fizesse um balanço da equipe, tentando entender como o time se perdeu nessa reta final e o que você espera desses últimos 2 jogos tão diferentes na Série B. Olha, não vejo... É claro que você vai contextualizar e você vai ter que analisar, e o resultado ele é horrível nesses últimos jogos. Todos nós aqui estamos incomodados, já falamos em outra oportunidade também. Os nossos oponentes, por questões financeiras melhores, foi ao mercado mais agressivo. O mercado, a gente sabe, na segunda janela, ela é muito inflacionado. Então, aquelas equipes que conseguiram, claro, desprender do seu recurso, cada um faz a sua administração da maneira qual acha melhor, e o clube tem uma política financeira e tem que ser respeitado por tudo aquilo que a gente já mencionou em outra oportunidade, eu e o Lucas aqui. E a gente sabe que essa competição vai ter altos e baixos, os atletas dificilmente vão se manter em alto nível nas 38 rodadas. Se a gente pegar e fizer um estudo, e a gente faz esse estudo dos outros oponentes, as 19 equipes, em vários momentos, os atletas que estavam de destaque em um determinado período, até em função de ser muito mais estudado, ele também tem esse decréscimo, né, de performance, é natural, são muitos jogos, são jogos decisivos, e vai chegar um momento, o cara não é máquina, é ser humano, ele vai ter essa oscilação, e aqueles que conseguirem ao mercado e soube utilizar nessas questões, quando esses atletas de nível acabaram caindo e tiveram essa questão de suprir no mesmo nível, as equipes foram andando. A gente teve dificuldade, infelizmente, nós falamos aqui, vamos contextualizar também os porquês, não é choro de perdedor. Pô, nós tivemos um campo alagado, nós tivemos 2 expulsões em jogos capitais, nem vou entrar no mérito da questão de erro de arbitragem, isso aí eu deixo para vocês, eu não falo, não somente no jogo de hoje, mas em outras partidas também. Infelizmente, atletas que estavam no alto nível ali, acabaram tendo lesão, Bruno José, Derek, Bruninho, Mike, então isso aí também dificultou, e aqueles outros atletas também, alguns atletas chegaram, a gente sabe que necessitam de uma adaptação à competição,
Então, são vários fatores, é um combo, então não tem como atribuir a somente uma situação. Então, essa baixa, infelizmente, foi no momento crucial, tirar lições, saber que nós fizemos coisas muito boas. Nós chegamos aqui, a equipe estava numa colocação muito distante do G4, a equipe teve poder de superação, recuperamos muitos atletas eles questionados, atletas esses até mesmo com possibilidade de sair do clube. Então, nós conseguimos o resgate desses atletas performando em alto nível, despertando interesse de clubes de fora do país, despertando interesse de clubes da Série A, no qual nós conseguimos sustentar com o trabalho do Lucas, da diretoria. Muitas equipes queriam vir para pagar a multa, mas pela essa questão de relacionamento, conseguimos sustentar esses atletas, senão nós perderíamos ainda esses destaques. Então, muitas coisas boas foram feitas ao longo dessa trajetória. E vamos continuar a trabalhar. Claro que o mesmo sentimento do torcedor é o nosso aqui também, muito mais nosso aqui, que a gente depende de conquista para que a gente possa alavancar a nossa carreira. Então, nós mencionamos isso aqui em outras oportunidades, a gente sente, mas vamos continuar trabalhando, honrando essa instituição essa que me deu a oportunidade de me tornar auxiliar da casa, depois a oportunidade de me tornar treinador de futebol aqui. Então, eu tenho um respeito, tenho um carinho, e a nossa dor é muito maior por essa relação, por essa identificação. Mas o que nos cabe é continuar trabalhando e honrando essa camisa, honrando essa instituição, e sempre com respeito com o maior patrimônio desse clube que a gente tem, que é o torcedor. Humberto, talvez seja prematuro a gente já fazer uma análise final do que faltou para o Guarani, né, nessa Série B, porque ainda há oportunidades, mas com essa resposta anterior, você falou de fatores externos que vocês não controlam e um fator interno, que é a falta de um poderio financeiro talvez maior aí para enriquecer esse elenco. Você acha que isso tem sido determinante mesmo para essa sequência nessa parte final? Essa falta, de repente, do Guarani conseguir aí um investimento maior para trazer outros reforços, e essa reação da torcida após o jogo, poucos fizeram ali uma manifestação, mas a maioria do torcedor parecia já muito satisfeito até com o que o Guarani vinha apresentando. Você acha que é até um reflexo do que vocês vêm mostrando aí, do trabalho ao longo da Série B e não nesse curto período? Sim, hoje, como eu falei anteriormente, a equipe deu indícios daquele bom futebol, pelo menos a luta, a entrega. Hoje nós jogamos melhor do que as outras partidas. Vamos trazer aqui Londrina e Botafogo. Lógico, Botafogo tivemos um atleta expulso no primeiro tempo, mas mesmo assim a gente fez pouca coisa daquilo que a gente necessitava. Como eu falei, é um combo, não tem como a gente atribuir um único fator. Então, lógico que as coisas internas aqui, elas sempre são discutidas, e a gente tem que enaltecer e respeitar. É claro que a gente vinha aqui agora, o torcedor ele quer contratações, assim como nós também, para que a gente possa ter uma resposta melhor dentro de campo, aumentar as nossas possibilidades, em detrimento a essas questões que a gente falou, que tem as oscilações nas competições. É impossível um jogador performar as 38 rodadas no mesmo nível, é impossível. Então, é um combo, então nós temos que ter muita lucidez, muita sabedoria nesse momento, para olhar para dentro, saber as coisas. Eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, as coisas que foram feitas boas, não pode jogar tudo fora, achar que está tudo errado. E é claro, as coisas que a gente precisa ajustar, tem que ser ajustada, tem que dar esse passo a mais, como o Guarani vem fazendo, passo a passo. O ano passado sofreu, certo? Sofreu bastante num momento ali que teve na competição. Esse ano fez uma competição segura, de recuperação, conseguimos tá ali brigando até o final, a gente já continuamos nessa luta, nessa briga. Agora, atribuir somente uma questão, é como nós falamos naquela oportunidade, o clube tem investido em outras questões que são importantes também, para dar melhores condições para os atletas. Não adianta você só contratar nomes e você não dá condição, não dá estrutura para que esses atletas possam desenvolver e potencializar as suas capacidades, as suas características. Então, o clube está no caminho certo. Dói vir aqui hoje com mais um resultado que amarga, e como eu falei, a gente sente bastante também, até porque a gente depende disso aqui, eu vivo somente disso aqui, então eu quero sempre vencer, eu quero conquistar. Graças a Deus a gente tem conquistado, um curto espaço de tempo que a gente tem trabalhado, e vamos continuar trabalhando, desenvolvendo com a nossa missão, que é sempre melhorar e evoluir os atletas que passam nas nossas mãos, seja ele no aspecto técnico, tático, físico, mental, também, se possível, social, porque a gente tem uma parcela muito grande para ser sempre pessoas melhores. Então, a gente sempre vai lutar por isso.
e a nossa missão não termina, vamos continuar olhando para frente, trabalhar bastante, para que no domingo a gente possa voltar a vencer, porque isso tem nos incomodado bastante, tem tirado bastante do nosso sono também. Loser, boa noite. Lalian Oliveira, Rádio Clube de Americana. Você citou em algumas respostas anteriores aí que faltou um pouco de infiltração pelo meio. No jogo todo, o Guarani teve 70% de posse de bola, 14 escanteios. O time insistiu muito pelos lados do campo, em bastante cruzamento. Batendo naquela tecla. Você não acha que faltou um pouco a criação pelo meio, insistir um pouco mais pelo meio, um passe ali pelo meio, uma organização do time ali pelo aquele setor? Mais uma possibilidade que aumentaria para nós, a gente até pedia, claro que para esse jogo, devido quando o adversário jogava em bloco baixo, ele configurava num 5, uma linha de 5 atrás, de 3 e 2, às vezes 5-4-1, o meio muito congestionado, então por isso que nos faltou essa infiltração de último terço, para a gente poder alargar, jogar com o pé da linha com os nossos extremos, jogar mais gente por dentro para poder fazer esse jogo de pé e espaço, que a gente fala de atração, para poder tirar um pouco esse adversário dali, para a gente poder tentar um entre linhas, mas é claro, é uma equipe muito bem compactada. Nos faltou, eu penso, na questão que a gente até pediu no intervalo aqui, a gente chutar um pouco mais de média, até porque nós estávamos a favor do vento, e o adversário estava muito para dentro da sua área. Então, um pouco de infiltração, um pouco mais de conexão interna, mas sendo que um jogo de circulação, para poder espaçar a linha, encontrar esse homem livre, para poder ter esse arremate de média, acabou surgindo o gol dessa maneira. E é claro, quando você não conquista o resultado de vitória, você vai sempre buscar justificativas ou tentar encontrar alternativas. Nós tentamos, jogamos pelo lado direito, jogamos pelo lado esquerdo, tentamos jogo interno, tentamos com os cruzamentos. É claro que poderíamos ter essa questão de último terço, infiltrar um pouco mais, para que a gente conseguisse tirar um zagueiro de lá de dentro e a gente ter um desequilíbrio, que automaticamente o volante ia cobrir essa questão e a gente teria essa possibilidade de uma virada de pé, e aí aumentaria essa possibilidade de mais uma finalização essa que nós já fizemos vários gols contra outros oponentes. Então, ao meu ver, no jogo de hoje, um pouco mais de arremate de fora, um pouco de conexão ali interna, mas com uma circulação mais rápida, e esse jogo de infiltração que nos faltou um pouco. Mas o resto, tentamos de todas as maneiras, como você bem frisou, 70-30, 14, no primeiro tempo foram 10 escanteios, no segundo mais 4, faltas laterais, volumes, algumas questões, eu não gosto de entrar em arbitragem, mas fomos prejudicados, o lance bate na mão do defensor, a bola ia sobrar para o Derek sozinho, então, mas eu não entro nesse mérito, eu procuro olhar para dentro, é aquilo que eu consigo controlar, isso é algo que eu não controlo, e vamos continuar a trabalhar para desenvolver e melhorar cada vez mais os nossos atletas. Boa noite, Humberto, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Chega nessa altura do campeonato, muitas equipes sentem esse número excessivo de jogos e naturalmente, cair esse rendimento, não só da equipe do Guarani, mas num todo. O que trabalhar e como trabalhar para ter um ponto de equilíbrio nesse término de campeonato? Olha, isso aí a gente vem batendo nessa tecla muito antes dessa fase ruim nossa, né? Então, quando você vai se aproximando da reta final da competição, eu vivenciei isso na Chapecoense, então algumas coisas vão se repetindo. Então, isso aí a gente até mencionou nas nossas reuniões que a gente tem, né, com os atletas, justamente nessa reta final começa a vir a ansiedade. Então, a equipe, o clube se colocou nessa condição de briga pelo acesso, e isso acaba aumentando a responsabilidade. Então, você cria expectativa, você aumenta a responsabilidade. A partir dali, você começa a gerar uma ansiedade, certo? Além da ansiedade, por término de competição, já começa a ter um pouco de irritabilidade, de desgaste, de algumas questões que acabam influenciando. E é claro que isso tudo está voltado naquele combo que a gente sempre fala, que é o mental. A mente vai potencializar a capacidade técnica, a tática e a física. Então, isso está atribuído. Quando você tem um mental forte, foi algo que nós pedimos para a partida de hoje, para que a gente não fugisse em momento algum da nossa identidade, do nosso planejamento, da nossa estratégia traçada para o jogo. Então, quando você está chegando na reta final, você sofre com essas questões. E aí entra aquelas outras questões que nós mencionamos. Questão de chuva, questão de cartões vermelhos em 2 partidas capitais, erros, infelizmente, contrários a nós, os árbitros estão aí sujeitos a erros, contrário a nós. Então, como eu falei, o combo nessa questão e nesses aspectos também a gente tem que contextualizar. Então, a gente vai continuar a trabalhar para que a gente possa dar uma resposta imediata. Como eu falei, está muito incômoda essa situação, a gente está muito incomodado,
e cabe a nós, a partir de amanhã, já voltar as nossas atenções e dar uma resposta para nós mesmos, para os nossos torcedores que estão feridos, que estão tristes também. Então, nós já temos que cicatrizar essa ferida e amanhã já começar a dar resposta, planejar a nossa estratégia para domingo conquistar uma vitória e quebrar essa situação incômoda que a gente está vivenciando. Loser, boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Ficou difícil, né, em relação ao acesso, mas assim, o Juventude está jogando agora aqui contra o ABC, está com um a menos, pode empatar, por exemplo, ficar com 61 pontos, 4 na frente do Guarani e juntar os 4, né, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense ali com 61 pontos. A pergunta é, matematicamente ainda dá para classificar? Elenco, comissão técnica e diretoria acreditam num possível acesso? Olha, como a gente já falou aqui em outra oportunidade, enquanto tiver possibilidade, a gente vai lutar. E quando não existir possibilidade, a gente também vai honrar essa camisa, essa instituição. Esse é o nosso compromisso. Enquanto eu estiver aqui, nessa cadeira, sendo treinador do Guarani, em momento algum será jogada a toalha. Em respeito à instituição, em respeito ao nosso torcedor, que é o maior patrimônio. O que nós temos que olhar agora, independente de tabela, de pontuação, de possibilidades, nós temos que olhar para nós para que o mais rápido possível a gente consiga vencer, para quebrar essa sequência negativa que a gente tem vivenciado. Então, a oportunidade que teremos é no domingo contra o ABC. Então, vamos mobilizar novamente os atletas, trabalhar bastante para que a gente possa voltar a vencer no domingo, aí depois a gente vai, no final de rodada, ver o que nós teremos de possibilidade na última rodada. Então, como eu falei, o compromisso nosso com o torcedor, com a instituição, é honrar essa camisa, dedicar, trabalhar e fazer sempre o nosso melhor. Humberto, boa noite, sou o Victor Freitas, do Bugricast. Pelo que eu entendi, você atribuiu a responsabilidade principal desse insucesso do Guarani na reta final à disparidade financeira dos clubes na janela de meio de temporada. O Criciúma, por exemplo, contratou menos gente que o Guarani nessa janela e veio da Série C no ano passado, né? Como explicar para o torcedor que um time que contratou menos está tendo mais sucesso do que o Guarani nessa arrancada, né, final da Série B? Até pensando assim, será que o Guarani trouxe mais gente, mas trouxe gente pior do que o Criciúma, que contratou menos, mas contratou melhor? Vamos lá. Primeiro, só para a gente corrigir, porque senão aí abre aspas, coloca somente essa questão. Em momento algum eu atribuí esse mau momento nosso, eu falei que é um combo, então todos nós temos as nossas parcelas, e nós vamos ter que respeitar a instituição, a maneira como é conduzida. Não adianta ter irresponsabilidade, eu prometer que eu vou pagar 200 mil a um atleta, e eu não consegui cumprir, não adianta. Então, quanto ao adversário, a gente não controla, ele veio, só que ele já vem com uma comissão, há quanto tempo, como você bem frisou, desde lá da C. Então, a equipe, 70%, 80% desse grupo é o mesmo. Então, a gente sabe que os cases de sucesso são as equipes que conseguiram a manutenção de elenco, e aí você vai conquistando, vai qualificando, e aí você vai crescendo e tendo suas metas alcançadas. Então, e eles também tiveram investimentos. É claro que nós perdemos alguns jogadores, precisamos suprir essas ausências primeiro, a questão do goleiro, a questão do lateral esquerdo, a questão de outras posições. Nós precisamos ir ao mercado imediatamente, infelizmente a janela estava fechada, e aí quando teve a possibilidade, dentro das nossas condições, a gente foi ao mercado. E, então, como eu falei, é um combo, seria injusto da minha parte a gente atribuir a um único fator. Então, todos nós temos a responsabilidade. Direção, comissão, atletas, todos nós temos. Então, nós temos que olhar, e essas coisas são resolvidas internamente. Não adianta também aqui a gente vir jogar para fora, até porque eu já falei que meu perfil não é esse, de expor ninguém. Claro que a gente pontua, contextualiza algumas questões, que também a gente deve uma satisfação ao nosso torcedor, como eu falei que é o maior patrimônio, nós temos esse respeito para com eles, mas a gente sabe, e pode ter certeza absoluta, que o Guarani virá mais forte ainda em 2024, como ele vem vindo, crescendo, se estruturando, melhorando ano após ano. Parabenizar a gestão do Ricardo, a gestão agora do André. Então, continuar trabalhando, buscando, e infelizmente muitas coisas que tem de melhoria interna, que são necessárias, às vezes elas não saem para fora. Então, olhar para dentro, saber que coisas boas fizemos, e continuar a trabalhar, a lutar, para que a gente possa
ao menos terminar essa competição, se não conseguirmos o acesso, terminar honrando essa camisa e com o maior respeito possível que a gente tem pelo clube, pelo nosso torcedor. Boa noite, Humberto. Diego Alves, MBTV. Logo depois do gol do Criciúma, eu estava próximo ali ao banco do Guarani, eu notei que você e o Benhu trocaram uma ideia, né, gesticulando, apontando ali. Aquele gol sofrido era algo que vocês já tinham trabalhado durante a semana, aquela jogada de bola parada, o teor da conversa foi mais ou menos isso, ou seja, algo que vocês tinham trabalhado, que era para ser evitado e acabou acontecendo? Sim, até fiz essa pergunta, né? Assim como a gente já fez gols, né, de bola parada, então essa questão da bola parada ela é atribuída ao Benhu, e lógico, com a responsabilidade nossa. Então foi trabalhado, foi orientado, infelizmente, faz parte, a batida veio bem, a movimentação do atleta, e para acontecer gols, você vai ter que ter um erro. Tivemos um erro de sistema, um erro de toda a nossa equipe, então, como a gente fala, a responsabilidade ela é nossa, então nós temos que estar corrigindo. Então até fui fazer essa pergunta, que eu estava meio que de costas, dando uma orientação, e só peguei a bola entrando ali, e aí eu fui fazer justamente essa pergunta, né? E como foi trabalhado, e infelizmente às vezes você trabalha para neutralizar um ponto forte do adversário, que a gente sabia que a bola parada e a transição ofensiva do adversário era algo que ia gerar desequilíbrio ou gerar preocupação para nós. Até mencionamos isso antes da partida, na entrevista pré-jogo, e o jogo de corredor, né, que eles tinham um preenchimento de área muito interessante, mas nós conseguimos neutralizar essa questão, contra-ataque, permitimos um ou outro ali no segundo tempo, e essa questão da bola parada acabamos sofrendo o gol, mas olhar para frente, como eu falei, coisas boas a gente vem fazendo, e agora é corrigir, tirar lições e trabalhar bastante para domingo voltar a vencer. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Boa. Bom feriado para vocês aí. Obrigado.